a mobilidade, a capacidade de agir naquela situação. Ele nunca mais vai poder voltar atrás, porque tem testemunha. Então, quando ele tira aquela sandália, é assim que faz. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do seu Filho Jesus, nós nos colocamos diante da tua santa e bendita presença nesta manhã, agradecidos por essa oportunidade que temos, Senhor amado, de estudar a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de estarmos em coinonia com os nossos irmãos e trocarmos aqui algumas experiências, oh meu Deus. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, que o Senhor possa fortalecer-nos na tua presença, que possamos sairmos aqui agraciados, Senhor, com tudo que o Senhor há de falar conosco. Abençoa aqueles que ainda não entraram, ó meu Deus. Abençoa aqueles, ó Pai querido e santo, que estão aí indo para os seus trabalhos, aqueles que estão nas suas casas. Abençoa as nossas famílias. Ilumina as nossas mentes aqui nesta manhã, Senhor amado. Visita cada um em seu próprio fuso horário e derrama da tua graça sobre o teu povo. No nome de Jesus, abençoa a pessoa que vai ministrar. Abre, Senhor, o entendimento da tua serva, Senhor amado, e fala conosco, Senhor. Visita-nos nas nossas necessidades e que possamos receber do Senhor aquilo que precisamos. No nome de Jesus, amém e amém. Ruth 4. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele que Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: Meu amigo, vem aqui e senta-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: Sente-se aqui. E eles se sentaram. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas, se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. E o homem respondeu: Eu compro as terras. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: Nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso do meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quando há resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: Faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que lhe pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te hoje valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der dessa moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concebeu que concebesse, e teve um filho.
Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o nome do Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Alguém vai continuar? Seu Mário não está aí, né? Eu vou continuar. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron, Hezron gerou a Arão, Hezron gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Fazendo só um resuminho, mais ou menos, né? Que quando eu estava estudando, eu deixei esse resumo aqui, que fala que eu acredito, eu amei muito também ler, e quando eu estava estudando, fala os estudiosos que eu busquei, fala que essa é uma história uma das mais extraordinárias também da Bíblia, né? Que, que se pode ter, por causa que eles comparam muito o Boaz com Jesus. Então, por isso eles falam que é uma história extraordinária, porque o Boaz também é um resgatador, assim como Jesus também foi, né? Então, aqui, tudo que foi plantado nesses capítulos anteriores, do 1 até o 3, né? Fala, se a gente for resumir, a gente vai lembrar que primeiro veio a fome lá em Belém. E aí essa família do Elimeleque foi lá para Moabe. E lá houve as mortes. E então, com as mortes, eles voltaram para Belém de volta. E voltando para Belém de volta, Deus deu a provisão no campo lá de Boaz. E com a provisão, veio logo em seguida a humilhação, a vulnerabilidade da eira, que eu já expliquei o que significava a eira, e até onde nós paramos, né? Que era isso, que é a eira que está aqui igual a dona Lucinha falou, essa Bíblia é tão estranha que dá vontade de ler na outra, mas eu fui marcando tudo nessa. Então, o que fala é que quando Ruth volta para casa, depois de ter voltado da eira, que ela volta lá com as medidas de alimento, né? De cevada e trigo. Então ela conta tudo o que aconteceu para a sogra, e a sogra fala para ela: Agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto, ainda hoje. Então, ela fala para Ruth esperar. E aí, a gente vê que nesse capítulo aqui do 4, nem mesmo ela aparece, a Ruth, porque Boaz falou que ele ia fazer tudo, porque assim como ela foi e falou para ele que ele era o resgatador e que ele tinha que fazer alguma coisa, que ela falou para ele: ponha sobre mim, que é igual tá lá em Ruth 3:9, que fala: estenda a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Então, esse foi praticamente uma atitude
forte dela, né? Uma atitude de pedir para ele ser o resgatador, para fazer o que a lei dizia que tinha que ser feito. E ele era aquele que já tinha demonstrado interesse, né? Então é como Jesus, né? E Jesus, igual nesse caso eu vejo o Boaz, que ele demonstrou interesse, igual Jesus demonstra para nós, igual ele vê o que tem dentro de nós. E Boaz viu aquela mulher. Então, ela já sabia, assim como a sogra também. Então, ela foi lá e falou com ele, né? E então ele falou que ele iria providenciar tudo, igual ele falou: Bendita seja tu do Senhor. Melhor é esta tua bondade do que a primeira que foi lá, né? Ele está falando aqui em 3:10. Espera, e aí a sogra que falou, né? Espera, filha minha, ele fala. Espera, filha minha, espere, filha minha, até que saibas como irá o caso. Eu estou tentando ler nas duas Bíblias e estou me confundindo. Talvez eu devia ficar só com essa versão estranha mesmo da sogra. Então, quando Boaz foi resolver o que ela pediu, eles resolviam, era na Assembleia. E a Assembleia era pública nesse caso. Então, ele foi até o portão da cidade, onde estavam os homens lá, os que era importante, porque ele precisava de ter testemunha. Então, ele foi até a porta da cidade. E quando ele foi à porta da cidade, ele foi com estratégia, né? Porque, na verdade, quando eles pediu o resgatador tinha o direito de resgatar as terras, como também no caso dele, que ele era próximo, resgatar a viúva também. E nesse caso, quando você resgata a viúva também, o filho deles vai ser considerado filho também do morto marido da viúva que ele resgata, né? Então vai ser considerado assim, o filho de Elimeleque também, né? Então, quando ele foi, a estratégia dele era oferecer para o parente mais próximo, que ele era parente próximo, mas tinha um que era mais próximo do que ele. E a Bíblia não relata nenhum dados desse homem, nem mesmo o nome dele. E eu acredito que isso foi intencional, porque como ele não quis resgatar, então nem valia constar ele na história. Então ele nem foi constado, ele só foi constado como o parente próximo que não quis aceitar a oportunidade, que perdeu a chance de ser da genealogia messiânica, né? Então, quando o Boaz faz, o que, que ele faz? Ele vai lá para a porta, aí ele chega lá, ele vê o parente próximo, chama ele para sentar, para conversar, e como ele queria as testemunhas, ele chama 10 anciões também para sentar, para ser a testemunha dessa conversa, porque publicamente ninguém depois poderia querer reivindicar nada, porque não poderia fazer revolta, não poderia fazer nada, que ele estava fazendo diante da lei, tudo conforme manda, porque ele era um homem obediente, um homem de Deus, né? Então ele vai lá e fala para esse homem, fala, olha, Noemi voltou e ela agora está querendo vender as terras que foi do nosso parente. Então eu quero saber se você vai resgatar as terras dele. O cara imediatamente, por saber que as terras eram boas, fala sim. E era isso que o Boaz queria, né? Oferecer primeiro o que chamava a atenção deles. E depois ele daria o intimato, que daí ele fala, assim que o parente fala que sim, o Boaz pega então e fala para ele: Pois é, dessa mesma forma que você aceitou as terras, quando você aceitar as terras, você sabe que você vai também estar aceitando a estrangeira, a viúva que foi do filho de Malom também, que ela também é da herança de Elimeleque. E daí, imediatamente, o parente recusa. Ele fala que
ele não poderia dividir a herança dele, por causa que as mulheres dele, que pelo jeito ele tinha mais que uma, que fala as esposas dele, né? Cadê onde que tá aqui? Então o homem respondeu: neste caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Uso o meu direito, o meu direito. Eu prefiro não fazer uso. Usar? Peraí, desculpa. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. E em seguida tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Então, quando ele recusa, ele fala, ele dá o direito dele para o Boaz para poder resgatar ela. Então, quando ele faz isso, tem uma cerimônia. Antes, se você ler lá em Deuteronômio 25:10, se eu ler para vocês, eu não sei se a gente tem tempo, porque já está. Mas eu vou tentar ler. Cadê? Eu marquei. Deuteronômio 25, de 5 a 10. Marcado aqui. Se dois irmãos morrerem junto e um deles morrer e deixar a sua esposa sem filho, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe, lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não desapareça de Israel. Por exemplo, seguir o legado, né, daquela família. Mas se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento, que é lá, para falar com os líderes da cidade, que é o portão da cidade, aonde Boaz foi, entendeu? Boaz fez esse papel para Ruth, ela poderia fazer, mas Boaz fez por ela. Mas se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. E ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o seu dever, casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas se ele insiste dizendo que não quer casar com a cunhada, ela chegará perto dele e ali, na presença dos líderes, tirará uma sandália dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é assim que se faz com o homem que não dá ao seu irmão descendência em Israel. E dali em diante a família dele será chamada de a família do homem que foi descalçado. Essa era como funcionava a lei. Igual o seu Jurandir até falou, e eu pesquisei também, existia duas leis, né, que eu li para vocês as duas junto, mas posso até explicar. Tem como é que fala? A lei do levirato, né, seu Jurandir, que fala? É Levirato. Isso, É, é de Levítico, tá de Levítico. a lei de levirato e a lei do direito do resgatador. Então, a diferença, eu tinha anotado, estou procurando onde eu pus. A diferença é que um resgata as propriedades e o outro resgata a legalidade. Como é que fala? Ai, a cabeça tá ruim. Desculpa. O legado. Uma é as propriedades, a outra é o legado. Então, no caso, ele resgatou
as duas coisas. Ele foi lá e fez tudo por ela. E quando esse parente próximo recusou, eles fizeram o ritual da sandália. Então, esse parente, quando o direito de pisar, ele renunciou. Igual, quando tira a sandália, você está renunciando o direito de andar sobre aquelas terras. Ele perde da mobilidade, a capacidade de agir naquela situação. Ele nunca mais vai poder voltar atrás, porque tem testemunha. Então, quando ele tira aquela sandália, é assim que faz. E quando ele tem aqueles 10 anciões ali, eles serão a testemunhas eternas de que esse negócio foi feito ali, legal. Então, o resgatador próximo pode tomar conta de tudo. Esse ato é visível e é vergonhoso, né? Porque ele vai ser sempre apontado, por isso que ele não aparece na história mais, né? Como a família que foi descalçada, né? Esse homem fez isso, esse parente próximo. Então, o resgatador disse a Boaz aqui: toma-a para ti e tira a sandália. Aqui em Ruth 4:8. Para vocês pode estar diferente, mas o meu fala: compra você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Então, era assim que você estava fechando o negócio. Então, eles fecharam e ele encerraram assim. E, então, a declaração pública, o Boaz formalizou perante as testemunhas: vós sois hoje testemunha que comprei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de quem também tomei por mulher Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, Isso está em 4:10, eu li na outra versão. Então, compra da terra é a restituição da herança do Elimeleque. E o casamento é o cumprimento do dever de resgatador e o levirato ao mesmo tempo. Ele fez isso, ele foi o resgatador e o levirato. O resgatador, na língua hebraica, também pode ser chamado Goel, que quer dizer resgatador. Então, ele foi o Goel e o levirato. Ele preservou o nome do falecido, não deixando desraigar, né? Igual fala que o nome sumiria de Israel, seria eliminado de Elimelec se ele não tivesse resgatado ali a Ruth e a Noemi, porque a Noemi era a esposa do Elimeleque. E todo o povo que estava no portão e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra em tua casa como Raquel e como Lia. Eu não sei se todo mundo lembra, mas igual Raquel e Lia, elas foram, né, as matriarcas do povo Israel naquela época de Jacó. Então, eles falaram o povo para Deus fazer com ela como Raquel e Lia, que foram as matriarcas do povo de Israel. E Deus fez mais que isso, né, com ela. Colocou ela no povo na genealogia messiânica de Jesus. Eu hoje não estou aí concentrada, então, curiosamente, te falo nesse capítulo. A Ruth, mesmo nesse capítulo 4, ela praticamente não aparece, né? Mas mesmo não aparecendo, ela ainda também é um personagem central. Mas, de verdade, o personagem mais central nesse capítulo de hoje é o Boaz. E, então, eu queria falar assim, antes de ir mais um pouquinho para frente, é que quando
Quantas vezes a gente perde a chance de ser parte de algo eterno, como esse parente próximo perdeu, né? E então a gente pode apenas ver o custo para nós, é igual o parente, ele ficou anônimo, anônimo, ninguém sabe quem ele é, só porque simplesmente o parente só queria ver o que era terreno, ele queria as terras, mas ele não queria a herança do nome ou saber do que poderia ele ter lá na frente, igual, né? A herança foi o que ecoou o nome por todo o século, ela, igual as testemunhas falam, que ela seja como as duas matriarcas lá. Então, eles deram benção para ela, o povo de Israel aceitaram também a Ruth, eles também trouxeram bênção sobre a vida dela. E então, eu ainda estou um pouquinho com dor de cabeça, desculpa. Um, eu só queria falar que assim como Boaz e Ruth fizeram aqui nesse capítulo, desculpa, minha cabeça está doendo tanto que eu estou me desconcentrando toda. Se vocês quiserem falar, é melhor vocês falar. Deixa eu só me dar alguns minutinhos, só vou pegar um pouquinho de água aí e volto. Se quiser falar, seu Jurandir, me ajuda. Claro, pode deixar. Bom, enquanto ela está ali, né, pegando a água, né, vamos orar aqui, né, para que ela melhore. Mário, você pode orar para a gente, por favor, pela irmã? Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu filho amado. Para interceder, Senhor, pela minha irmã Ruth, Senhor, pela Amém, sua dor Senhor. de cabeça que está sobre ela. A Toma, tua Senhor, a palavra vida da nos tua diz, filha. Senhor, que o Senhor levou consigo todas as nossas enfermidades, Senhor. Aleluia, Senhor. E eu repreendo agora, em nome de Jesus, Em este nome de mal que Jesus, que está toda dor sobre de ela. cabeça, Senhor, que toda enfermidade que está sobre a vida da tua filha caia por terra, Vem, Senhor. Espírito Santo, derrama sobre ela a tua unção, Pai. Cobre ela com teu manto, Senhor, reaviva ela, Senhor, dá força, entendimento e sabedoria espiritual, para que ela possa prosseguir nesse trabalho, Senhor, que ela assumiu com responsabilidade, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, te peço também, Senhor, afasta, Pai, esses cães, Senhor, que têm tirado a minha paz nesta manhã, Senhor. Leva eles longe daqui, Senhor. Eles não têm tido sossego, Senhor. Oh, meu Pai, eu sei que é o inimigo, Senhor, que não quer que eu participe do devocional, Pai. Mas a tua palavra nos diz, Senhor, que mais é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Então, Senhor, entre com providência, Pai. E os expulsa para longe daqui, Senhor. Que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Estou com dificuldade aqui para poder participar ativamente. Aqueles cães estão aqui rodeando meu quintal e eu tenho saído lá para tentar expulsá-los, mas eles vai e volta. Tem que descobrir quem é o dono, pô. Então, Ele não aparece, sabe? Ele fica lá no meio do mato. Mas deixa ele. Mas eu tava lendo aqui, amados. Eu não sei se vocês leram aí, lá em Deuteronômio, capítulo 25, né? o Versículo 25. 5. Não sei se vocês leram aí. Eu acabei de ler. Eu li ele, seu Mário, mas você pode falar. Eu não estava aqui, né? Fala da obrigação do homem casar com a viúva do seu irmão, né? Uhum. Então eu estava O meditando 25, aqui. eu li o 25 do 5 ao 10. E a coisa era tão séria, né? Que fala que... você leu até o 10? Eu li do 5 ao 10 Então, e tentei explicar que, aqui. Mas eu fiquei um a pouquinho coisa era tão confusa. séria que
Ele fala assim no 11, né? Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do que fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-á as mãos, não a poupará o teu olho. Isso aí. É os judeus, eles tinham umas leis assim bem severas mesmo. E era obrigação do irmão casar com a viúva do seu irmão, né? Na Obrigado. verdade, eles dão essa lei, né? Mas é igual se o senhor ler do 5 ao 10 fala lá, né? Que ele seria obrigado a assumir. Mas se ele não quisesse assumir, ele podia também não assumir. Mas ele ia ter a casa dele marcada como aquela pessoa que não assumiu, não fez. Ele seria o homem que foi descalçado, entendeu? A família dele seria, a casa dele, na verdade, não é a família, fala a casa dele. Então, eu acho que seria a mulher, os filhos dele ali, seria reconhecido assim, porque e se ele rejeitasse, aquela mulher viúva, ela não ia ter provisão, ela não ia ter um protetor, porque ele deixou ela desprovida, entendeu? Então, ele não seria visto mais com bons olhos. Então, é como se você dissesse que Jesus não te provém, entendeu? Jesus te deixou ao relento, entendeu? É, Porque o homem, ele está, nesse caso aqui, está representando Jesus, igual Boaz, ele representou Jesus, ele foi lá e resgatou, proveu para aquelas pessoas, para aquela família que era da família dele. Deus não abandona, igual quando ele fala para você cuidar da viúva, do pobre. Esse é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa, entendeu? Porque o resgatador é o representado Jesus, como o Boaz aqui. Então, Jesus, ele foi o nosso e é o nosso resgatador. Ele que nos tira da lama do pecado, como essas mulheres estavam viúvas, pobres, lá sozinhas, sem uma proteção, sem ninguém. Então, eu acredito que a lei deles eram forte, eram, mas fazia sentido. Eles não queriam deixar a mulher do viúvo desprovida. Então, eles arrumaram um jeito de que essa pessoa continuasse provida, guardada, cuidada. E eu acredito que é assim que Deus faz, entendeu? Porque, igual a lei de Goel fala do resgatador, exigia que alguém assumisse a posição do quebrado. Boaz não poderia simplesmente dar o direito, dar dinheiro para Ruth e falar: vai lá, se vira, cuida de você e da sua sogra, entendeu? Tá aqui o dinheiro. Ele era rico, ele podia fazer isso, entendeu? Mas não era assim, não é assim que Deus faz. Deus não te fala assim, aqui, toma isso aqui, vai lá. Ele te cuida, ele te protege, ele te guarda, ele te sustenta, entendeu? Então foi isso que Deus fez. Ele tinha que se tornar o marido dela para poder fazer isso por ela. Ele assumiu as dívidas dela, ele gerou o filho que não seria legalmente dele, entendeu? E era perpetuamente o nome do outro homem, quando, pela essa lei do Moisés, né? Seria filho do outro homem, e ainda assim ele assumiu como Jesus. Ele nos assumiu, nos guarda, entendeu? Então, é assim que é a nossa redenção em Cristo. Jesus não apenas pegou lá a nossa dívida, ele tornou o nosso substituto quando ele morreu lá naquela cruz, sabe? Ele assumiu toda a vergonha, igual era uma vergonha o Boaz assumir uma estrangeira que era suposto você nem ter comunicação com ela, porque os moabitas eram aqueles inimigos que foi dito aqui que não era nem para você ter comunicação com eles. Então, olha bem, o Boaz, ele assumiu aquilo ali, a vergonha, entendeu?
igual Jesus assumiu a nossa vergonha, a nossa condenação, que era a nossa morte. O Boaz, ele não apenas deu, né? Ele não deu, ele se deu, entendeu? Então, quando Cristo resgatou a gente, ele se fez como a lei, fazendo a lei da maldição, né? Essa lei, ele pegou para ele. O homem resgatou para proteger a sua herança terrena, né? O homem, o outro queria só para proteger a herança terrena dele. Então, quando ele quis só por isso, ele não podia. Porque para você resgatar, você tinha que resgatar a mulher também. E aí, então, é por isso que eu falo que depois disso tudo, deles ter buscado a herança, o Boaz veio. Olha, Ruth, o que eu posso ver disso aqui é a responsabilidade e a importância que Deus dá, né? E que nós temos que ter também com a nossa família. Se acontecer algo entre nossos parentes, nossos irmãos, nossa família, nós temos que dar cobertura. Nós temos que nos esforçar. Não podemos abandonar nossa família de forma nenhuma. Entendeu? E o que Deus fez aqui, o que essa palavra me revela, é isso, que há uma responsabilidade na família. A mulher que ficou viúva tem que cuidar, tem que ajudar, tem que amparar, não pode se abandonar. A mulher ficou sem o marido, ficou numa situação difícil, seja qual for a situação. A família, o irmão, tem que ajudar, tem que amparar, tem que dar cobertura. Não pode deixar desprovido. Deus não se agrada disso. Então, a palavra aqui que eu vejo, que eu estou sentindo e percebendo, que é isso que essa palavra de Ruth nos revela hoje. Pois é. Amém? É igual eu falei, eu tô com esse. Eu não sou muito boa com dor, né? Então, como eu fiquei esse ontem, o dia todo com dor, eu não me concentrei. Sabe quando você não consegue concentrar por causa que a dor tira a sua concentração? E então, hoje eu fiquei um pouquinho meio assim, perdida. Peço perdão, para Não, vocês, Ruth, fique em mas paz. uma Foi muito coisa bem. é certo. Eu, eu sei o que poderia ser um resgatador na vida de uma pessoa que ficou sozinha, entendeu? Porque o Senhor, ele é o meu resgatador, ele é aquele que me Amém. cuidou, que me guardou, que me sustenta, que me guarda, que cuida dos meus filhos. Então eu posso entender o que é você ficar sem um esposo, sabe? Sim, Ainda que esse esposo esteja por aí, mas ele é como se eu fosse uma viúva, ele não existe, ele não cuidou dos meus filhos, ele nem mesmo deu sustento para eles. Então, eu tive um resgatador. Ainda assim, o ser humano nós somos humanos, a gente precisa de calor humano. Ainda que quando eu busquei um abraço, eu achei que eu não tive, eu tive. Porque nunca me faltou calor, eu nunca passei frio, entendeu? Então ele estava ali, ele me abraçava, ele me cuidava. Eu podia não estar vendo, mas ele estava ali, o meu resgatador, entendeu? Ele sim. cuidou dos meus filhos, eles estão aí bem, com saúde, graças a Deus. Então, eles são o meu legado, entendeu? Eles estão aí. Então, eu entendo que é isso, o que o meu Redentor fez. E, e quando eu li isso aqui antes e estudei antes, na sexta e no sábado de manhã, eu, eu sentia isso, sabe? A mão poderosa de Deus
aqui foi o tempo todo com a Ruth, sabe? Ele cuidou ela o tempo todo. Ele levou ela para o caminho, por coincidência? Não, providência mesmo. Levou ela para os campos de Boaz, porque Deus sabia quem ele ia colocar para cuidar dela. E também Ruth queria. Foi por Sim. isso que Deus trouxe ali. Ela queria, ela era uma pessoa fiel, obediente também. Então Deus colocou ali e ela foi resgatada com legalidade. Por isso ela faz parte da nossa geono, geono, geo, genealogia do nosso Salvador, porque ela foi essa mulher que primeiro foi obediente. E por isso Oh, ela verdade. teve o filho Obed, né, que quer dizer servo, que eu gosto de checar o significado, né? Então, o nome dele significava servo, aquele que serve também, do Obed. E esse foi o filho deles, um filho também obediente, que servia. Então, se você Aleluia, glória a se a gente Deus. fizer a comparação, eu até anotei, agora achei aqui, ó, de Boaz e Jesus. Parente por escolha, isso foi Boaz, ele foi parente por escolha. Jesus se tornou humano para ser o nosso parente. O Oh, Boaz assumiu a vergonha de Ruth publicamente. Jesus morreu publicamente na cruz por nossa vergonha. Então, o Boaz pagou o preço total do resgate. Jesus pagou com seu sangue a dívida que não era sua. Boaz gerou filhos que não seriam seus legalmente. Nós adota como filho, nós fomos adotados como filhos de Deus. Boaz perdeu sua herança terrena para ganhar uma eterna. Jesus esqueceu sua glória para nos dar a sua natureza divina. Boaz, seu nome coa na genealogia de Davi. Jesus é o cumprimento de toda genealogia, o Messias prometido. Tá vendo? Desde a eternidade, Deus planejou unir a Ruth e o Boaz. Assim faz de Belém o seu ponto da entrada para a vinda de Jesus como nosso verdadeiro parente, redentor plenamente. Deus é plenamente homem. Jesus é o nosso resgatador, nosso parente. aleluia, glória a Deus. Deixa eu Foi ficar bem falando colocado. quando eu estou emotiva, não. Tá bem, Eita! querido. Já deu horário. Mais alguém quer falar alguma coisa? Na verdade, eu gostaria de cumprimentar você aí, Ruth, pelo espetacular estudo que você trouxe e notoriamente, como diz, né, você encontrou Jesus e Jesus te encontrou nesse texto aí especificamente, né? Não que você não o tivesse na sua vida, mas você se espelhou nesse texto e sem dúvida o seu resgatador vive, né? E o nosso resgatador, mas com cada um Deus fala de uma maneira e num determinado tempo. E me parece que você foi muito cheia nesse livro de Ruth, né? A semelhança de outro dia, a dona Lucinha também, ela se sentiu bastante impactada e tocada com um determinado momento da palavra, e todos nós, em algum momento. Isso é o que faz a palavra de Deus, isso é o que faz a Bíblia Sagrada, né? Nós nos encontramos com o Senhor dentro dos seus textos, dentro dos seus livros, né? Não é toda hora que você lê um texto, que você faz um estudo, que você se sente tão impactado. Mas em alguns momentos, em algumas circunstâncias, parece que o Senhor desce do trono e vem e senta do nosso lado e nos acalenta e nos abraça e fala diretamente conosco. E mesmo quando a gente acha que está sozinho, ele fala: não tô não, né? Ele estava aqui o tempo todo, né? Ele estava Então, todo. né, eu fico muito feliz, né? Muito feliz de ver o que a palavra de Deus faz no coração de uma pessoa e o que ele faz com você nesse texto, nesse livro, né?
Então, falou com todos nós, obviamente, mas com você é notório que falou um pouco mais e com certeza há uma Ruth antes do livro de Ruth, uma Ruth depois do livro de Ruth, Não é? né? E A só para da Bíblia minha parte, A Bíblia é luz mesmo, é a luz não que é? mostra o caminho, Palavra não de tem vida. como, é a palavra de vida, não tem como. É. E Gente, só para finalizar, em eu vou algumas só traduções, Eu vou só pedir oi? desculpa a você, eu vou ter que sair, porque eu estou recebendo aqui mensagem da igreja, eu tenho que resolver umas coisas, que hoje começa o programa 30 semanas. Eu só queria, assim, dizer que a rotina foi sensacional nesse estudo do livro de Ruth. Sensacional. Foi encomendado para ela, porque nem sempre ela pode estar conosco, né, Rutinha? Sempre aí está uma respondidinha, mas quando ela resolveu aparecer nessa Jurandir, foi assim, de com força. Pelo menos para mim. Oi. Para mim foi muito bom, É, foi muito bom. E assim, sensacional, Rutinha. E eu vou orar pela sua saúde aqui, eu vou sair, mas vou estar orando e continuo orando, sabe? Eu tá no caderninho. A minha oração por você é constante, tá? Porque Obrigada, dona Lucinha. e você vai ficar boazinha. Deus vai sarar Em nome essa de dor de Jesus. cabeça, em nome de Jesus. Deus vai sarar as emoções do seu coração, em nome de Jesus. Que seja blindada em nome de Jesus. Em nome de Jesus mesmo. Senhor, estejam acampados ao seu redor em nome de Jesus. E assim, é gratidão por sua vida, pela vida de cada um do seu Mário, seu Jurandir, do Fábio, que peleja tanto com esse grupo, né? Está aí se empenhando. Isso é muito bom. E Dona Marinei, estou com saudade dela, Tamires, também estão aí, mas né, sem a, né, a Tamires apareceu no começo e assim, eu vou precisar sair, gente. Então, assim, eu peço a oração por mim, mas eu peço especificamente que vocês coloquem o nome Ítalo, que é meu filho, que ele ontem estava muito ansioso. Foram 2 horas de conversa ontem à noite e eu senti ele ansioso porque deram um ultimato para ele voltar para a Califórnia, ele não quer voltar e tá aquela coisa. Então, e na iminência de, tipo, eu sou um desempregado. Ou eu faço o quê? Eu fico aqui, eu volto para o meu país. Então, tá nessa celeuma, meu querido, é Ítalo o nome dele. Orem por ele, eu vou precisar sair, gente. Um cheiro no amém. coração de todos vocês, amados. Até qualquer horinha. Beijo. Amém, a paz. Então, é isso, né? Só para deixar claro ali, levir, né? Em algumas traduções, o pessoal diz que significa a palavra cunhado. Então, a lei do levirato é porque o cunhado, né, assumiria ali o papel do resgatador. Então, saber. E também, Pode falar, seu Jurandir. que a Ruth e o Boaz tinham uma diferença de idade, segundo dizem, não conta na Bíblia, no texto, mas por toda aquela expectativa, por a Noemi conhecer, saber tanto da história dela, provavelmente ela era mais nova do que Boaz, né? Supõe-se que ele tinha entre 80 ali, 70 e 80 anos, e que a Ruth teria entre Uau! 30 e 40. Uau! Então, é, então até isso pesa, né? Quando você É vai por ver a isso que questão do ele casamento e tem tal. um E lugar aqui talvez que foi ele por isso que fala. ele Tem um lugar que ele fala, né, que ela poderia ter buscado, né, no 3 ontem, mais que a gente jovens. Isso. mais jovem, Ele ela porque poderia ter ele buscado os tá. jovens, ela foi melhor. Então você vê que essa questão do amor, né? Existe o amor do ocidental, né? Que a gente fala, que somos nós, né? O amor apaixonado, que a pessoa não tem que estar apaixonado, isso e aquilo. O asiático e o oriental, ele entende o amor mais como cuidado. É uma decisão voluntária que você toma de cuidar de alguém. Isso é amor. Apaixonar, você pode apaixonar muitas vezes na sua vida, né? Agora, amar não é tantas assim. É uma decisão que você toma de cuidar daquela pessoa, mesmo quando a situação não te é favorável. Isso você está amando, né? Então, quando você fala assim, eu te amo, então quer dizer que você está determinado a cuidar daquela pessoa. Porque por isso que a Bíblia fala que o amor tudo suporta, né? Tudo E tem crê. várias qualidades do amor, porque é uma decisão voluntária. Você escolheu fazer aquilo e você vai fazer, né? Agora, a paixão é aquela coisa que dá e passa né? Então, escolha ter pessoas que te amam e não pessoas que se apaixonam, né? Porque a paixão é uma reação química que vai e vem, mas amor, não, amor é uma decisão consciente. Você escolhe amar, né? Então, ali Boaz, ele amou a Ruth, né? E Ruth amou a sua sogra, e é por isso que as coisas deram
tão certo, né? Porque onde tem o amor, tem uma decisão e tem um trabalho, né? Então, a pessoa que diz que ama, mas ela não tem atitude, ela não faz, né? Você pode desconfiar desse amor aí, né? Porque, né? Onde É, está o seu coração, ali está o seu tesouro. faz sentido, né? A Ruth teve atitude, né, seu Jurandir? Sim, ela sim, falou, sim, sim. seja o meu resgatador, porque eu sei que você é o que tem o direito de ser. Então ela também escolheu, igual o senhor falou, a escolha dela foi a É, decisão. Ela decidiu, entendi. sim, vai ser ele mesmo. Ele é o meu resgatador, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu vou fazer. E foi E lá, quando a sogra dela decidiu. manda ela se deitar na eira lá, né? Ela falou assim: ah, vou te fazer tudo quanto você mandou, mas ela poderia pensar: eu vou deitar no pé daquele velho, Né? né? Não Nós é? fôssemos pensar hoje, né? Nos dias de hoje, né? É É que assim claro que é uma mesmo que outra as tempo, crianças hoje falam. É desse jeito é uma mesmo que outra ele vai. época, né? É uma outra atitude, é um outro pensamento. Então, quando você vai ler e estudar, você tem que voltar naquele tempo lá para ver o contexto geral do que está sendo dito, né? Mas assim, essa era a minha parte. Parabéns aí pelo estudo, parabéns aí por se sentir tão envolvida aí na sua história e você se esmerou muito, eu tenho certeza, até para essa proximidade de Ruth e Boaz e de Ruth e Jesus aí, né? Não, agora eu quero o meu Boaz. Eu quero meu Boaz. Eu sempre falei, isso é real na minha vida. Eu nunca li com tanta detalhes esse livro, igual eu li agora, por isso Deus falou mais comigo nele. E agora eu posso falar da Ruth desse livro, entendeu? Antes eu não tinha Amém. tanto conhecimento para falar, mas sempre os outros brincavam, já achou seu Boaz? E eu falava, não. Mas eu sempre queria de verdade um Boaz, mas eu não sabia que esse Boaz era o Boaz que eu queria, entendeu? Eu queria um Boaz, eu quero um homem assim. Aí tem gente que fala que eu estou escolhendo muito. Eu falei, tá bom. Se por um acaso eu estou escolhendo, eu vou continuar escolhendo, porque para mim só serve se for um Boaz. E hoje eu posso dizer, entendeu? Que realmente eu quero um Boaz assim, igual esse, sabe? Um Boaz mesmo, que de verdade é um servo de Deus, é um homem de Deus que olha pela a lei divina e também a terrestre, entendeu? Tem que ser os dois, igual ele. Um homem estrategista, um homem inteligente, entendeu? Um homem, além dele ser inteligente, ele era obediente, ele tinha Deus no coração, ele agia como Jesus age. Então, é assim que eu quero, porque igual o senhor disse, seu Jurandir, não importa a idade, ele pode ser mais velho que eu, mas se ele tiver Deus e me amar, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso Claro, disso. Só disso. verdade. Ô, Glória, é só persistir. Vai chegar lá. É, Vamos orar, amados? vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, Senhor. Eu sempre, Pai, gosto de te agradecer logo pela manhã, Deus, porque é quando, Senhor, a gratidão deveria ser dita, Pai, no beginning do nosso dia, Senhor, no comecinho dele, Senhor, porque Deus, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor dar o ar que respiramos, nós não estaríamos aqui, Pai. Então, por isso, Deus, eu te agradeço pelo ar que respiramos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque podemos amar e ser amados, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos escolhe, Senhor, e dá o direito, Pai, de dar o livre-arbítrio a nós, Senhor, para te escolher também, Senhor. E por isso, Deus, a cada manhã podemos escolher Jesus, podemos escolher o Senhor, podemos escolher trabalhar, podemos escolher ser melhor que ontem, podemos escolher, Deus, porque o Senhor nos deu esse livre-arbítrio, Pai. Assim, Pai, como Boaz escolheu resgatar Ruth, e Ruth escolheu, Pai, ser aquela, Pai, que seria resgatada por Boaz,
que assim podemos ser, Senhor, que podemos fazer as escolhas certas, Pai, que podemos não olhar, Senhor, ao nosso redor aquilo que nos vai fazer os outros olhar e falar, uau, that is it, Senhor. Não, Pai, mas aquilo, Pai, que vai fazer a diferença, não no hoje, mas no amanhã, Pai, naquilo que vamos ser firmado, que é o Senhor, Pai, porque se escolhemos o Senhor, Deus, tudo vai ser melhor. Tudo vai ser como o Senhor quer, Pai. Então, nos ajude, Pai, nos dê sabedoria para escolhermos o que é seu, o que é bom. Pai, eu também te peço a sua proteção, Deus. Nos protege, Senhor. Nos guarda, Senhor. Nos livra, Senhor, do homem mau, das coisas maus, Senhor, das pessoas mal, Pai. Coloca em nós, Senhor Jesus, o seu armadura, Pai. Coloca em nós, Senhor, o capacete, Senhor, da justiça, Senhor. Tira que todos os nossos pensamentos, Senhor, sejam guardados e purificados por Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor não deixa nenhuma palavra, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, ficar em nossos corações, Senhor. Limpa, Senhor, purifica, Deus. Nos faz, Senhor, pessoas novas todas as manhãs, Senhor, para que possamos, Jesus, levar novidade de vida àqueles que nos arrodeiam, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, também pelo filho da dona Lucinha, Pai. Esqueci o nome dele, Pai, mas o Senhor sabe quem eu estou falando. Senhor, se ele precisa de uma direção, Senhor, vá até a ele, Senhor, dá essa direção, Pai. Que ele tome, Senhor, a decisão correta, Pai. Pai, que o melhor que o Senhor tem para ele possa estar decidindo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dê a direção, Pai. Proteja, Senhor, guarde, Senhor. E também te peço, Senhor Jesus, por cada pessoa aqui no devocional, Deus. Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Quando eu olho para eles, Pai, eu sei o que eles me dizem, Pai, que eles estão precisando. E eu posso apresentar ao Senhor. Mas o Senhor, que conhece o íntimo deles, Pai, o coração, a mente, Pai, o Senhor sabe o que eles precisam. Então, Pai, eu estou te pedindo por essa provisão, Pai. Pai, com a autoridade que o Senhor me dá de filha sua, Pai. Eu intercedo por eles hoje, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Pai, a necessidade do coração de cada um, Pai. Mas que essa necessidade, Senhor Jesus, que o Senhor tem para prover, Pai, seja provida para honra e glória do seu nome, Jesus, não para nossa própria honra, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, nos concedendo o seu melhor, Pai, porque nós estamos pedindo a um Deus que é justo. Nós estamos pedindo a um Deus que, quando a gente pede, Ele dá. Nós estamos pedindo a um Deus que é Pai, que nunca deixa o seu filho passar necessidade alguma. Por isso, Pai, nós estamos te pedindo, Senhor, no mais secreto nosso, Pai. Escuta, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor não é um Deus surdo para não ouvir, Senhor. Então, escuta, Deus. Escuta o nosso clamor, Senhor. Vai de encontro a cada um, Deus. O que cada um tem, Senhor, para te apresentar hoje, Senhor. Escuta, Deus. Ouve e, Senhor, faça segundo o teu coração, segundo a tua vontade, Deus. Eu te agradeço, Pai, por todas as suas bênçãos. No nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. A gente te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.